Começa agora! Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Boa tarde. Iniciamos hoje o último programa da primeira temporada do Observatório Literário, um programa destinado a observar tudo o que acontece na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem o apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sachiko Shinozaki Produções. Direção-geral, Fernando Farias. A primeira temporada do programa Observatório Literário constou de 26 programas que iniciamos na metade do mês de setembro. Desde o início, com o objetivo de ser um programa feito por escritores para escritores. Contar um pouco de tudo o que acontece na vida literária de Pernambuco, abrindo espaços para a diversidade literária, estilos, grupos e segmentos, trazendo o melhor da cultura pernambucana. O Observatório Literário foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e teve o apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Neste último programa da temporada, o tema são as frases ditas ao longo destes 6 meses por escritores, editores, poetas, contistas e outros sonhadores da arte literária, além dos melhores momentos do recital, onde os poetas apresentam seus poemas. E que tal iniciarmos essa retrospectiva na voz do poeta Miró? Nesta versão musicada, ele recita o poema O Assalto. Ela não sabe ao certo de onde eles surgiram, mas o que lhe chegou aos ouvidos foi: Passa a bolsa! Passa a bolsa e o celular, bora! O que aconteceu depois parece comédia. Vocês não vão acreditar! Ela olhou para o ladrão e disse: Calma. 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 Eu vou achar. Procurou e disse: Achei. Não era. Era uma goiaba que ela costumava levar para lanchar na universidade, pois não come porcarias. E o ladrão ficando verde. Aí é que vocês não vão acreditar. Chegou o segundo ladrão e disse: Meu irmão, o que é que tá pegando? Tem calma, ela tá pegando o celular. Tu já viu o ladrão? Tem calma! Aí é que vocês não vão acreditar. Ela olhou para o ladrão e disse: Calma. Calma. Eu vou achar. Procurou e disse: Achei. Não era. Era um absorvente. E o ladrão ficando vermelho. Aí é que vocês não vão acreditar. Chegou o terceiro ladrão e disse: Meu irmão, o
cara do crack vai embora e tu não resolve essa parada? Por que tu não tomou a bolsa dessa mulher? Porque ela não quis dar, meu irmão. Então, velho, deixa essa doida pra lá. Outro poeta em destaque no programa Observatório Literário foi Pedro Américo de Farias. Nasci Pedro, assim me encaixo, pedregulho entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios. Fui trempe para fogueiras, sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios. Sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com nefelibatas, habitando nuvens raras, caí que nem Bendengó, amassando algumas caras, mas hoje sou pedra mó. Admiro-os sem dúvida sobre a quem servi, pela paixão com que servem. Quanto a mim, admiro-me por desgostar de servil a quem quer que seja, por preferir sem dúvida a fraternidade que rema contra a maré da servidão. Chupo manga, trepado na mangueira, cafungando no pó da poesia, violando, bom tom da burguesia, bailo jogo, mortal da capoeira. Abaixo o burocrata e o reunismo, por não te desejar um bibelô, estes lírios vos dou de camelô, e com isso me poupo feminismo, e com isso me poupo feminismo, e com isso me poupo feminismo. Na entrevista concedida ao escritor Fernando Farias, o jornalista Sil Galindo, bem-humorado, falou das dificuldades dos escritores em editar e vender livros, e que os amigos e parentes sempre querem receber os livros de graça. Uma vez eu lancei um livro aqui no Recife, minha irmã chegou lá em casa que tinha sido convidada, todo mundo tinha sido... Mas tu, hein, lança um livro, não tem coragem de me dar um. Eu digo, mas não é, agora vamos inverter. Eu lanço os livros e tu não tem coragem de comprar um. Aí ela baixou a Cristo e se arrependeu e mandou comprar o meu livro. Porque dá o livro, dá, eu não dou também. Também eu acho que o livro é um produto como outro qualquer, não tem dúvida nenhuma. Tanto faz um automóvel, sabão de coco, seja lá o que for, o livro é um produto. Ele é um sonho dentro do autor, que já requer muito sacrifício para sair. Entendeu? Depois disso aí ele é um produto. Depois que ele estiver na editora editado, ele é um produto como outro qualquer, que gastou trabalho, mão de obra, papel, tinta, mil coisas, todas as implicações que cabem para publicar um livro. Então ele é um produto, tem que ser vendido, eu acho certíssimo. Não concordo que os editores façam isso para ganhar dinheiro às custas dos autores, mas também não acho que seja certo você estar dando livro, editar para dar. Eu nunca fiz isso, nunca fiz de jeito nenhum. Também não sei vender, eu não sei sair com um pacotinho de livro vender, porque tem gente que faz e se dá bem. Eu não sei, olha, é uma vergonha, porque eu morreria de vergonha se eu chegasse, Fernando, compra esse livrinho pra mim, você virasse assim lá, não quero não. Meu Jesus, era horrível, seria uma desgraça pra mim. Então, para não passar esse tipo de decepção, eu também não vendo. Qual a peça do teatro pernambucano teve maior público? O dramaturgo e também autor do Dicionário da Diversidade Pernambucana, Adriano Marcena, esteve aqui e nos fez esta revelação. O dramaturgo, para mim, que teve mais público na história da dramaturgia pernambucana, sem dúvida, faltou de Cinderela, a história que sua mãe não contou, não é?
Mas com certeza, Henrique Celebi, meu querido Celebi, eu sempre digo isso, foi o autor que mais público teve, não é? E é um cara que às vezes as pessoas não dão muita atenção à obra dele, mas foi uma sacada muito boa, a herança do Vivencial Diversiones, e que foi muito bem aceita. A produção também dos meninos lá da Trupe do Barulho fez uma produção belíssima em termos de marketing, de estrutura, e trouxe as pessoas para o teatro, e eles conseguiram fazer o espetáculo se tornar uma febre na cidade. E o autor que é o Henrique Celebi, foi sem dúvida, ainda é na história do teatro pernambucano, dramaturgia pernambucana, o autor mais visto. Os poetas populares passam por cada uma. Muitas vezes poetas enfrentam leitores que dizem: vou comprar teu livro para te ajudar. Ou ainda: poeta, recita um poema que eu te pago uma cerveja. O poeta Alan Salles já passou por isso e sempre tem uma resposta pronta na ponta da língua, como este caso que ele relata aqui no Observatório. Muito interessante. Um dia que eu estava numa festa, tem uma senhora muito educada, uma senhora de classe média alta, ligada a uma família tradicional aqui do interior da Zona da Mata, e ela me pede na festa de aniversário dela que eu declame uma poesia. Eu estava fazendo um show musical. No meio da poesia, uma mocinha muito espreguitada, uma peruazinha, projeto de perua, disse: moço, a voz era assim: volte para sua musiquinha que eu não estou gostando nem um pouco disso. E eu tive que parar assim: senhorita, isso aqui é uma literatura de cordel, uma arte secular, existe no Nordeste há mais de 100 anos. Como eu estou aqui me apresentando para uma comunidade de mais de 200 pessoas, não só para a senhorita, vou fazer uma consulta. Gente, eu volto para a minha musiquinha ou eu termino a minha obra poética? Então as pessoas ficaram indignadas e eu voltei. Eu pedi licença: bem, senhorita, agora eu vou voltar à poesia do começo, porque não se interrompe uma obra de arte. E o poeta Alan Salles fez aqui no Observatório Literário uma releitura de um famoso poema do Carlos Pena Filho. Vale a pena ouvir. Carlos Pena fosse vivo, acharia tão ruim, pois seu velho Bar Savoy hoje em dia está assim. São 30 copos de chopp, são 30 cabras sentados, 15 deles são michês, os outros 15 os viados. Na Marinha dos Caetés seria tão diferente, pois Bar Savoy lá não tem marola, lugar quente. São 30 copos de chopp, são 30 doidos sem rumo, 15 deles quando saem vão ali puxar um fumo. No Coque, Joana Bezerra, João de Barros e Santo Amaro. Já não são copos de chopp cujo porre sai mais caro. São 30 copos de cana, são 30 cabas lascado, 29 quando correm porque um foi baleado. Já na praia do turismo, Carlos Pena chegaria. Intocaria o relógio, celular e a mixaria. São 30 louras geladas. Na areia a diversão, mas ninguém encara a água com medo de um tubarão. Carlos Pena certamente vê tudo isso do além. Na pracinha do diário, tão diferente também. São 30, não bebem chopp, são 30 enchendo a cuia, 30 vezes 10%, e o pastor diz: aleluia! O Wellington de Mello, que além de escritor, é diretor de cultura da Secretaria de Cultura do Estado, um militante incansável pela literatura pernambucana, sempre foi presença de destaque em nosso programa. Neste último Observatório Literário da primeira temporada, escolhemos o poema Arthur Rogério, do livro O Peso do Medo, que fala de um poeta diante de um último poema. Um último poema, mas te elevas como um lagarto aceso, com a verdade de 7 estrelas plantada na boca, com o não incinerado na língua. Um último poema num varal de esperanças apodrecidas, mas tu me rasgas a pálpebra com filetes de madressilvas. Me presenteias um espelho oco, um terno mofado, larvas de poetas abortados. Só queria um último poema, mas último poema não há, porque um último poema é como encaixotar palavras em 10 livros, porque não há poema que caiba, não há poema. Eu tentei destruir o verso e o peso do medo, mas não acaba. Eu tentei mastigar a carne da poesia, mas não acaba. Barreto Campelo não acaba, Drummond não acaba, Blake não acaba, York não acaba, Bandeira não, Arthur Rogério não acaba. Pessoa não acaba porque é muita carne para pouca boca. Não acaba porque desliza como aquele lagarto aceso, com o olhar de Lorca. Aquele olhar de Lorca antes do fuzilamento. Como a pupila de Lorca soterrada pela areia quente de Granada, como a presa de um cão andaluz na construção, mordendo o derradeiro olho de Lorca. Mas Lorca não cabe na boca do cão. Não.
Não acaba Federico numa vala anônima, Federico sorrindo do meu último poema e do teu último livro, porque ele sabe, não cabe, não acaba. Mesmo que a tua letra seja língua e a minha seja olho, a tua letra seja riso e a minha náusea, não acaba, não cabe nenhuma parte, porque a pupila de Aleph, na minha pupila refletida, carbonizou todos os meus poemas, retalhou toda a carne da poesia, dinamitou a solidão do blog esquecido de Rodrigo de Souza Leão. Esse reflexo vale mais que o medo, vale mais que a fúria, porque poesia não é nada, porque em Recife ou Salamanca, em São Paulo ou Barreiros, um olhar feio, um trejeito, um tiro certeiro, uma estocada, depois disso nada, porque no final a conta tem que ser paga, porque de nós só restarão mornas tardes em seminários inúteis com meninas menstruadas e esses livros de ventre morto. Uma bela voz, beleza e sentimentos à flor da pele. A poeta Vanessa Suede participa do grupo Invenção da Poesia e está com um espetáculo poético chamado Só as Paredes Confesso, onde interpreta seus poemas e de outros autores. Aqui, Vanessa Suede interpreta um poema de Vital Correia de Araújo. A almôndega é uma metáfora de carne, navegante no mar da macarronada. A atravessar a fosa nascente, os espessos rios da terrina, ecoando no cristal ávido da saliva do comensal. A almôndega é uma criatura made in Italy, conquistadora de massas famintas com seu exército suculento estacionado nos 4 continentes do prato, um teatro de guerras gastronômicas. A almôndega é uma assembleia oblonga, um concílio de filés menudos de marca registrada e almas swifts, a devassar as apetitosas vias da garganta e os estômagos da Europa. A almôndega é a deusa pop das artes culinárias, com poder sobre as mesas dos restaurantes populares. Soberana no território do cardápio, de privilégios divididos com o deus tedesco hambúrguer, imperador que se imprensa entre anchas ostas chatas de pão francês com mostarda. A almôndega é uma metamorfose completa de carnes reunidas em torno de uma metafísica do gosto urbano, devorada nas casas melhores por cavaleiros de épicos talheres e amplos molares, galopando cossés de saliva nos almoços milenares. A almôndega é uma comédia de carne encenada nos tablados da boca. É uma cantora do coro de vozes do esôfago que faz dueto com o molho. A almôndega é o milagre da multiplicação da carne. Ou metempsicose de vaca. Comecei uma poeta no mundo tão machista como a poesia do cordel. Uma mulher, entre 1000 homens, escreve poesia do cordel. Suzana Moraes faz a diferença e ela explica por quê. Eu tento abordar de tudo, eu tento ser eclética, mas eu não consigo, não. Eu sou feminina até não mais poder. Sempre eu boto uma mulherzinha dentro do meu cordel. É impressionante, ele é povoado por calcinha. Eu não consigo botar muita cueca, tem que ter muita calcinha. Aí eu escrevo, eu digo, vou escrever tal coisa. Aí, um dos cordéis recentes que eu escrevi foi A Viagem para os States. Mas a personagem principal é uma mulher. É uma matuta, uma menina, na verdade, não matuta, mas uma mulher sem muita informação, sem muito acesso à modernidade. Inventa de ir para os Estados Unidos, se espanta, acontece uma série de coisas, mas foi uma mulher, né? Eu fiz o Dia Internacional da Mulher, eu fiz a versão de Maria Bonita, eu fiz Conselho de Amiga, que foi uma carta, porque eu mandei para uma amiga que estava com dor de cotovelo, escrevi uma carta, mandei para ela, ficou legal, publiquei. Deixa eu pensar outros. Sempre tem uma mulherzinha na minha poesia. Até quando eu falo em versos livres ou sonetos, tem um pouco de mulher. E que tal escutar um dos poemas de Suzana Moraes? Soneto do Amarelo Igual. Teu sorriso é uma coisa tão igual, uma coisa assim, tão amarela, que mesmo se tudo numa panela não se pode separar o bem do mal. Tu me fazes uma margem tão real de um sonho que não aconteceu, ainda assim me perco nesse breu. És a minha parte anormal. E eu fico pensando no final, nesse filme de enredo tão assim, que eu penso que não teria fim, nem tristeza e nem final feliz. Pois você foi o sonho que eu não quis, mas foi tudo de bom que eu quis pra mim. No ano passado, muitos lançamentos deram o que falar. O mais polêmico, sem dúvidas, foi
Maldição e Fé, um romance de autoria de Alexandre Santos. Maldição e Fé é um livro de época. Ele me consumiu muito tempo de pesquisa. Eu costumo escrever com alguma rapidez, mas Maldição e Fé me consumiu 3 anos. Mas ele foi 3 anos de muito prazer, porque ao final eu percebi que consegui produzir um livro que faz com que as pessoas, independentemente da sua formação, elas possam ficar satisfeitas. E Maldição e Fé é um livro que não comporta meio termo. As pessoas ou amam ou odeiam. Não existe meio termo, Maldição e Fé. Eu me lembro que a minha esposa, que é muito católica, muito religiosa, ela me disse que, a certa altura da leitura, ela disse que ia parar, porque se continuasse ia se separar de mim. Então isso me deu me deu a certeza de que eu estava no bom caminho e que o livro realmente merecia o esforço que eu estava fazendo. Da minha família, é o filho mais recente, mais jovem e que vem me dando mais alegrias. Outro livro em destaque foi Aqueles Livros Não Me Iludem Mais, do jornalista Cícero Belmar, onde uma série de contos se unem num romance interessante e cheio de personagens cativantes. Eu gosto muito de escrever a partir da observação de pessoas no centro do Recife. Então eu fico, às vezes eu vou no centro da cidade, na Conde da Boa Vista, na Praça da Independência ali, quando eu vou passando, eu gosto muito de observar e de ouvir. No meu entendimento, o escritor precisa saber ver e precisa saber ouvir para poder contar sobre os seus personagens. Então eu fico observando, eu acho que é riquíssimo o centro do Recife, onde tem muitas pessoas e ali você vê as características e ali dá para criar as suas histórias. Jovens que se iniciam na vida literária também lançaram livros. É o caso de Valéria Saraiva, que lançou Lírios, Tulipas e Escorpiões. Um livro recheado de lirismo e amores. É o caso do poema Anjos da Morte. Um dia as flores fecham e o sol resolve apagar. Um dia as ondas somem e as pedras cobrem o mar. Neste dia, uma estrela acende e um anjo atende meu pedido. Dentro do peito, um coração para e os olhos fecham sem brilho. Dentro da vida, uma alma fala e o corpo fica esquecido. Para, coração ferido, para de bater em vão. Não vê que o corpo quer descansar, não vê que os olhos só fazem chorar, não vê que a mente já não raciocina, que a fala e os gestos são de quem alucina, que o amor era um fruto e estragou, que eu visse a alegria a morte já levou. Vida, olha para mim agora que não sou mais tua, agora que não sou teu nome nem tua expressão, sou apenas um corpo debaixo do chão, sou um sonho que o vento levou, sou as palavras que a vida enterrou, presas escravas de quem ficou. Do outro lado do lirismo está a poeta Raíssa Feitosa. Vencedora da Recitata, Raíssa Feitosa é militante do movimento ecológico e faz parte do grupo Dremelgas Literárias. Sua voz e sua poesia contundente emocionou os ouvintes do Observatório Literário. Devastada a minha memória ancestral, com tanta dor, que pudera eu nunca ter sentido esta dor. Habitando este frágil corpo sem cor, devo gritar até não sentir-me mais vivo. Digladiando cada ser com pensamentos telepáticos, tão intensamente sinceros, tão fortemente imersos, numa lufada de ar fresco, numa brisa libertária, num tufão libertador, num amor que arrebata, transforma e transcende o próprio amor que no conceito o amarra. E frente às injustiças, amoralidades de uma sociedade chafurdada em suas próprias ilusões, temerária, temerosa, sufocada, presa, ignota, mão erguida sobre o peito, chuvas verdes de notas, ordem em retrocesso, para recordar a glória da história, chora a terra, injustiças, essas entranhadas nas máscaras vis e no cismo próprio da loucura. Frente a elas, fico a cair mesmo estando de pé, quando penso no índio abraçado à terra, no rio que seca para nunca mais, num humano que não exerce o humano que é. Minha alma se desintegra e 1000 flechas são lançadas do fundo do abismo. É o ocaso dos nefelibatas, faunos, centauros, poetas, luzes outras que habitam a cidade, enroscando-se atrás dos muros mortos, enquanto o sangue escorre pelo vidro das janelas e o lúdico esvai-se na risada das estrelas, exângues.
Num parapeito perigoso, a criança admira a cidade esquálida, numa tela vívida de tormenta e transformação iminente, de dias tão insípidos. Mas paira no ar carregado a breve presença de seres que só vivem os dias que possam por todos serem vividos. Cantam os pássaros orvalhados pelo amanhecer, reivindicando paz através de seu som entristecido. As folhas caem finalmente, revelando a frágil beleza da floresta e o fugaz fim de um ciclo. E nós, enraivecidos, nos arrebentamos, anestesiados, nos envaidecemos. Nos subestimamos, nos desconhecemos, nos abandonamos a cada festa, embebidos de suor e esquecimento. E a ninfa da acrisia, desgovernada primitiva, infligirá a sua dor aflitiva e nos apoiaremos numa liberdade cínica, viciada. Dentro de lábios, no escuro infinito, escombros pelo ar, cantos apocalípticos, sonhos gritam toda noite ao pé de nossos ouvidos, e essa cruz da ignorância, fincada em nossos olhos, não nos permite ver nem ser. Lembrando que você escuta o programa Observatório Literário em sua última edição desta primeira temporada. Hoje estamos apresentando os melhores momentos dos 26 programas apresentados aqui aos sábados na Rádio Folha FM. O Observatório Literário voltará em breve, sempre com o patrocínio da Prefeitura da cidade do Recife e com o apoio da Faculdade Maurício de Nassau, pela Lei do Sistema de Incentivo à Cultura. Durante o período de 6 meses, o Observatório Literário abriu espaço para todos os estilos e segmentos literários pernambucanos. Os poetas de Palmares, Cidade da Mata Sul, foram bem representados pelo poeta Meca Moreno, que interpretou aqui, neste programa, poemas de grandes autores do sertão. Ele falou, por exemplo, do poeta Rogaciano Leite, poetas que faziam poemas na hora, no chamado De Repente. Ele cantava em Fortaleza quando, de repente, caiu uma lagartixa na sala, né? Caiu uma lagartixa, aí o poeta que estava cantando com ele disse o seguinte: amigo Rogaciano, veja aí a lagartixa, é carne que não se come, é couro que não se espicha. Você está desocupado, pegue um pau e mate a bicha. Né? Assim, a coisa do repente, né? De repente, os caras estavam cantando e caiu a lagartixa, na hora o sujeito emendou, né? Chico Buriti, respondendo ao parceiro que comparou com cobrinha besta do interior que se mata batendo com o salto do tamanco, né? Disse o seguinte: eu sou cobra de viado que nem liga pra caçote, só gosta de bicho grande para não perder o bote e mata quebrando as juntas depois que laça o cangote. Os homens faziam isso na hora, de repente, né? De modo fantástico. O repentista é o poeta que para mim tem uma inspiração divina, tanto quanto a de outro poeta qualquer, mas ele consegue fazer com uma velocidade de raciocínio muito superior a qualquer computador do mundo. Uma recifense criada na cidade de São José do Egito absorveu um pouco do urbano e do sertanejo. Estou falando da poeta Anaíra Maim, aqui com o poema A Dança das Aves. Eu não estou apaixonada não, só carente um pouco, irmão, só querendo colo e chão. Só de frozô, só de funfunfê, querendo brincar leve, me leve, irmão, pra uma situação outra, em que não seja outra, que haja colichão e onde haja sempre perdão de irmão. Entendimento e mão bem, só quero alguém que ame zen e sem condição, que queira bem de leve, de heavy metal, equilibrando o bem e o mal, frio de neve pra cobertor, a sala escura sem projetor, flor de veludo azul vivendo sul mais este, sudeste veste, investe neste setor, película de horror, o susto faz a ocasião em traveling, mover de trem sing, cantei sem mais, e agora já não tem mais, e acabou-se o que era pão doce, queria tanto que fosse pão, a continuação do fim, melado de alfininho, ovo, te gosto tanto pão, foi tudo tão depressa, o contato, a conversa, e quando vi, já tava vivendo, sem precisar de tu, e quando vi tu tava tatu, é fato, eu também me tatuei, mas era tanto pra te falar, que me faltava ar,
Foi tudo tão depressa, teu olho de nuvem densa, tanta matéria tensa, pensa. Foi assim que me senti em casa, dividindo cama, coisa de quem se ama. Te amo, boy, sinto saudades suas, que agora já não tem mais. E vale a pena escutar mais um pouco a voz macia de menina de Anaíra Maim. A flor de minha vida é monocotiledônia, cheia de amido seu. Tem cheirinho de comida, essa flor que Deus me deu. Me abraça, me faz carinho e ainda fala baixinho, enchendo os ouvidos meus. A flor que me acorda cedo adora pão integral. E seu gostinho salgado é da manteiga de gado que tem um pouco de sal. Menininha, flor do meu fado, vem correndo, tal qual um rio. Flor do Brasil, flor do abacaxi. Tua raiz espalhada, menininha, é uma sainha de renda. E as palavrinhas erradas, menininha, servem pra mim de merenda. Minha florzinha do vaso, minha amiguinha, meu caso. Minha florzinha de cores, que ainda há de crescer muito com seus vasos condutores. Por outro lado, nada mais urbano que a poeta Bernadette Bruto. Haja o que houver, não perderei a voz. Sigo cantando uma música de cada vez. Deixo falar a voz desse coração, que embora por vezes triste, nunca desiste. Invento uma canção animada ou alocada e assim, cantarolando, persiste. Já o poeta Biagio Pecorelli, conhecido pelas suas performances e recitais, nos brindou aqui com o Na Cama Depois da Praia. Eu tramo hiatos no relicário do destino, talvez para adocicar a ação pétrea do tempo, talvez apenas para adorná-lo de miçangas, mas tu me sangras, tempo, sempre, pela veia anal da nostalgia. Eu lembro de Jandira, sentada no beliche, prendendo o cabelo e fuçando na revista a exuberância de Jocasta, digo, a lascívia de Vera Fischer. Que pena. Jandira era muito mais, coçava minhas cataporas, trazia pirulitos de helicóptero, pena que minha bazuca de ovos falhou já perto do céu, na cobertura do edifício. Meu irmão chegou e tomou meu juízo pela orelha. E Jandira o que fez? Calada estava e, espanando os móveis da sala, ficou. Se a mocidade fosse um copo de suco, qualquer suco, colaria sempre um lábio no outro, feito mangaba, feito Jandira, na cama depois da praia, vacilando de maiô. Colega de Biagio e também dedicado aos poemas pós-modernos, Arthur Rogério, criador do Nós Pós e da Free Porto, nos brindou com seu poema A Vossa Presença. Quanto a tu, não sei. Eu necessito a vossa presença. Nesta, e já consumido pela perseguição do corpo e da sombra, cativo sob pinturas de única cara marchetada na cabeça, de cabeça única, resposta em forma e largando mostarda pelas baratas da casa vestida, de tintas desbastadas e tijolos de caveira. Eu necessito a vossa presença, do teu deslocamento alheio e provocativo como uma lombriga, uma rapariga que me ata apaixonada, desse teus mau hábito de comer de madrugada e de desaparecer, de deixar de morrer e me deixar viver. Arrebentei no escuro a linha que dizia a tal passagem para onde ir, ainda que antes, como uma coruja, eu a sonhasse mesmo quando ela se resignava afamada. De maçãs túmidas, acabrunhava-se sob o calor da minha barba. Nem a praia, a minha vida, única imagem a que terei, de certo, gravada por trás das pálpebras quando me largarem na gaveta. Nem a sensação de correnteza que incitava a minha alma quando me notava jogador ao lado de gente vestida de riquezas. Campos de milho maduro e a luz desse sol refletida na arquibancada. Agora resta apenas aquele pulguento pé de alho na falha da calçada. E uma mensagem de carne e osso de um amigo fantasma.
Mas achei que há, misturadas a isso, inspirações de almas novas que agora, por astúcia do diabo, me parecem maruins na lama. Os quadros, de pincelada em pincelada, sucumbiram nesta nova cova, avivando ramos farpados que se abraçam do fim ao princípio, e pela graça voltam. A minha alma já não se levanta, apenas há crença. Eu necessito a vossa presença, enquanto ainda há cabeças nas janelas, e outras que, montadas em ossadas, tomam raios e chuvas, fazem apostas na lotérica, voltam de festas públicas, sempre vão ao carnaval de Olinda, enquanto resisto a dias como este, a morte tão íntima quanto a poesia, enquanto agora, depois da praia, resta nada, enquanto não és Deus nem nada, enquanto a minha mãe está viva, eu necessito a vossa presença, enquanto acredito que existas. Mas nem só de poemas viveu o Observatório Literário. Muita polêmica e opiniões contundentes apresentadas foram reveladoras. A jornalista Isabelle Barros falou num programa especial sobre Clarice Lispector, sobre um dos livros da Clarice que ela não conseguiu terminar de ler, não leu e ficou impressionada. Quando eu tinha 18 anos, eu peguei emprestado de uma amiga o livro A Paixão Segundo GH. E, enfim, pra quem conhece um pouco a obra de Clarice e tal, a personagem, título, né, ela tem um momento de revelação, digamos assim, a respeito da vida, a partir do momento que ela come uma barata. E, pra mim, realmente, esse livro teve um impacto tão grande, que eu não consegui terminar. É muito estranho, né, você ser tão afetado por um livro e não terminar de ler, né? Porque na maioria das vezes as pessoas têm esse impacto depois de terminarem de ler e depois de quererem, enfim, de quererem saber até onde aquele livro vai dar, né? Mas no meu caso, realmente, quanto mais eu ia avançando na leitura do livro, eu ia me sentindo tão devassada por aquelas palavras, tão devassada por aquela sensação de vazio e daquela personagem título. E ela, enfim, tem esse momento de revelação, que é uma coisa estranha, né? Meu Deus, você comeu uma barata, que coisa antinatural, sabe? Que coisa nojenta, que coisa, né, horrível e tal. Mas é a partir daquele momento que ela consegue transcender aquela vida dela, classe média, sabe? Aquela vida dela que, enfim, ela fazia tudo sempre igual, aquela vida plácida e tranquila. E eu acho que é por isso também que as pessoas gostam tanto de Clarice, sabe? Porque Clarice tem essa inquietação interior muito forte, que eu acho que até a pessoa mais conformada com a própria vida, de certa forma, tem. Chega um certo momento da vida, chega uma certa hora, que você tem essa inquietação. E Clarice traz isso muito nos livros dela. Né? No meu caso, eu tinha 18 anos, enfim, eu já estava na universidade e tudo, mas eu era uma adolescente, não estava descobrindo a vida ainda, né? Claro, a gente sempre descobre a vida, né? Você nunca para, né, de descobrir as coisas e tal, mas quando você é adolescente, esse processo é mais intenso. E realmente, as palavras dela, naquele livro, naquela época, naquela situação que eu me encontrava, me disseram tanto que eu comecei a sentir uma sensação tão esquisita, que é como se eu terminasse aquele livro, eu não ia mais ter o que dizer pro mundo. Era uma coisa meio de... Aquelas palavras dela viraram uma coisa meio pensamento mágico pra mim. Se eu terminasse aquele livro, eu ia morrer. Morrer como pessoa, assim, como intelecto. Eu não ia ter mais nada pra dizer. Tipo, Clarice já adivinhou o que eu era. Pronto, acabou. O que eu vou fazer? Não tenho mais nada pra fazer, não tenho mais nada pra descobrir, acabou. E aí, quando chegou, sei lá, na metade do livro, eu disse, eu não aguento mais, é verdade demais pra mim. Fechei o livro, nunca mais abri. Nunca mais, desde os 18 anos, eu nunca mais nem toquei no exemplar da Paixão Segundo GH, sabe? Eu não sei se um dia eu realmente vou voltar a tocar, porque foi uma experiência tão forte que, nossa, muita coragem pra repetir, sabe?
E o escritor Raimundo Carreiro, o mestre, é citado muitas vezes como um escritor que não acredita na inspiração. Num bate-papo com o escritor Fernando Farias, Raimundo Carreiro explicou esta sua opinião sobre a inspiração. Eu só preciso de mim mesmo, minhas histórias, claro. Agora, veja bem, eu acho que quando eu falei, escrevi, aliás, no meu romance, no meu livro, que eu não acredito em inspiração, eu me dirijo mais a esses boêmios, a essas pessoas que não são escritores e que dizem, não, eu estava num bar e tive uma inspiração. Isso aí não existe. O que existe é inspiração séria. Se a coisa for inspiração do Divino Espírito Santo, intuitiva, trabalhada e elaborada, sim, existe. Mas essa de bêbados, de pessoas que não sabem escrever, diz, não, rapaz, eu estava num cabaré, eu ouvi uma música de Amado Batista, aí deu vontade de escrever isso. Isso não existe, não, entende? Aí vem com a história de inspiração. Eu estava bêbado, não estava inspirado, não estava bêbado, é diferente. Aí entra a intuição, mas a inspiração no sentido religioso, ela existe, sim. Acometido há 1 ano com um AVC, Raimundo Carreiro se recupera bem e já anuncia a volta de suas oficinas em abril. Entre os temas que prepara está uma oficina de estética. Aulas de estética enfocando 3 ou 4 filósofos estudiosos da estética, da antiga, moderna e atual, para que os alunos tenham uma compreensão mais larga daquilo que pode escrever de acordo com o processo de desenvolvimento da sociedade. Porque a estética se desenvolve segundo a sociedade. E é por isso que eu quero fazer estética. Porque nós estamos num mundo esteticamente derrotado. Ou seja, o belo foi derrotado. Houve uma vitória do feio. Mesmo as mulheres bonitas trabalham para ser feias, não sei porquê. Cabelos horrorosos, roupas feias, não é? Sobrancelha e rosto. Então tudo isso repercute muito gravemente na sociedade. Houve um negócio que eu não entendi até hoje, que foi os negros se pintaram de galego, de louro. Ou seja, esteticamente, em primeiro lugar, os negros caíram diante do branco, se renderam ao branco. Isso é uma mudança social muito grave, isso é uma mudança política muito grave. E eu pretendo muito estudar isso e passar isso para a literatura, né? Em todo esse amplo estudo de estética, eu quero estudar política e sociedade. Foi aqui no Observatório Literário que Raimundo Carreiro anunciou o lançamento de mais um livro sobre técnicas literárias para escritores, onde aprofunda temas que ele utilizou em livros anteriores. Aprofunda tudo. Assim nasce um escritor. O que deve ler, o que não deve ler, o que deve fazer, esteticamente, onde é que ele está enquadrado na sociedade moderna, optando pelo feio, optando pelo belo. Isso é que é importante estudar agora, essa fase do segundo semestre. Outra participação que teve grande repercussão aqui no Observatório Literário foi a poeta Cida Pedrosa. Ativa militante do movimento literário, fundadora do grupo Vozes Femininas e do site Interpoética, Cida Pedrosa falou entre muitos temas sobre o que há de novo na literatura pernambucana. Eu sou tão otimista com a produção. Enquanto todo mundo diz que se escreve muito e se escreve muita coisa ruim, eu penso tão o contrário disso. Tão o contrário. Eu acho que tem surgido, dentro dessa diversidade literária de Pernambuco, coisas tão interessantes. Eu vou pegar coisas bem opostas, sem querer dizer que esses são necessariamente os meus preferidos, mas eu vou pegar a título de exemplificação da diversidade e da qualidade dessa produção. Você tem Helder Eric, lá em Garanhuns, escrevendo uma poesia de uma qualidade ímpar, lá em Garanhuns. Ao mesmo tempo, o grupo dele faz uma resistência local de literatura maravilhosa com o jornal O Cabureto e cria e fomenta e junta toda uma cena literária local. Eu citei o Helder, mas lá tem o Paulo Gervais, que formou, é contemporâneo meu da Faculdade de Direito, que é poetíssimo. Eu estou pegando coisas para a gente fugir desse centro que nós estamos aqui em Recife. Aí você pega numa outra linguagem, Miró. Aí você pega numa outra linguagem, surgindo agora, recém chegando, Vitória Flor. Aí você pega Gilvan Lemos, né? Para você ter uma ideia dessa diversidade, quanto é boa. A sensação que eu tenho é que esse celeiro todo de coisas boas que estão acontecendo, claro, que tem uma produção ruim também. E me instigam muito a dizer, mas tem muito escritor. Não acho que tem muito escritor, tem pouco leitor. Porque não, todo mundo escreve, todo mundo se acha escritor nos blogs. Acho maravilhoso.
A palavra voltou a pertencer às pessoas. Ninguém tem que ficar angustiado se o que está sendo escrito nos blogs é bom ou ruim. Se a forma como os meninos estão trocando bilhete no e-mail ou no YouTube é mal feita ou bem feita. Para mim, o que importa é que, nos últimos 6 anos, a palavra passou a ser ferramenta de comunicação novamente. Palavra escrita. Porque a gente veio da década de 90, do videogame e da TV, onde existia um ser humano que ficava na frente da TV ou no videogame. Ele não escrevia. A internet devolve a escrita. Se isso é bom ou ruim, onde vai dar, isso é outra discussão. Mas as pessoas passaram a se comunicar novamente através da palavra escrita. E isso é maravilhoso. Porque tem o interregno, você tem as cartas até a década de 80. Eu morava... Minha mãe morava em Bodocó, então nós nos correspondíamos. Você tem um momento que acabam as cartas, e aí tem um momento de limbo, que caiu de moda escrever cartas, mesmo antes da internet chegar. Caiu de moda, ninguém mais trocava cartas. Aí vem a internet com essa história das redes sociais, tá todo mundo se correspondendo, de alguma forma. Agora, a produção em Pernambuco, eu acho ela consistente, acho ela muito boa. Eu li um conto do Tiago Correia, que se chama... toda vez que eu falo nesse conto, eu fico com vontade de chorar. Que se chama Os Olhos Azuis do Governador. Você fica assim, com certeza, sabe? Da possibilidade que essa literatura tem. Nós continuamos com o velho problema. O que acontece no Rio e em São Paulo tem repercussão no Brasil inteiro. O que acontece aqui repercute no máximo na cidade vizinha ou na capital vizinha. No máximo. Eu tenho fé de que a internet ajuda, mas eu tinha mais fé há 5 anos atrás. Porque esse inchaço que eu disse também, de todo mundo escrevendo, faz com que fique difícil também separar esse joio. Daquilo que é maravilhoso, suplantar essa quantidade desse caldeirão também. É uma faca de 2 legumes também, né? Mas assim, eu gosto do que está se escrevendo em Pernambuco. Eu gosto da cena literária. Eu não sou saudosista, eu não acho que se escrevia melhor antigamente. Acho apenas que os momentos são outros. E o escritor Gilvan Lemos também foi um dos nossos entrevistados. Aos 83 anos de idade, finalmente foi convidado a fazer parte da Academia Pernambucana de Letras. Na entrevista, Gilvan Lemos falou de sua amizade com o grande escritor pernambucano Osman Lins. Eu conheci Osman justamente nesse concurso, em que empatamos. Mas não foi em primeiro lugar não, foi em segundo lugar, eu e ele. Eu com o Noturno Sem Música e ele com o Visitante. E então ele tinha uma cunhada que trabalhava no IAPI também. E ela disse, Osman, queria lhe conhecer. Aí eu fui conhecer Osman. Osman não era inédito em livro, mas já aqui no Recife ele era conhecido, publicava contos no jornal, tinha uma coluna do Estado de São Paulo. Eu é que era inteiramente desconhecido. Aí eu fiquei fazendo amizade com ele. Até ele se mudar, que ele dizia sempre, olha, João, se você quiser ser escritor, tem que sair do Recife, porque Recife é o cemitério. Eu já estou pronto para ir para São Paulo, e trabalhar no Banco do Brasil. Já estou com a transferência pronta para ir para... E foi-se embora para São Paulo. Lá ele se fez. Agora, ele mais experiente do que eu, ganhou mais tempo, porque o livro que ele empatou comigo, O Visitante, ele levou para Zé Olímpio não aceitou. Ele foi para São Paulo, chegou lá, ganhou o prêmio Fábio Prado. Eram os 2 prêmios mais importantes para livros inéditos, Fábio Prado e Orlando Dantas. Ele ganhou o Fábio Prado. Aí a Zé Olímpio procurou ele e publicou. Eu, tempo depois, ganhei o Orlando Dantas e, por azar meu, o prêmio era a publicação pelo Diário de Notícias do Rio. Era um prêmio desse Diário de Notícias. Eram os 2 mais importantes. Eu ganhei o Orlando Dantas e, por azar, o Diário de Notícias quebrou. Não publicou meu livro. Agora, eu não tinha experiência, o que é que eu devia ter feito? Procurar uma editora, né? Garanto como eu conseguia, mas eu aqui no Recife, matuto somente do Una, perdi essa oportunidade. E aqui no Observatório Literário foi escolhido o melhor livro do ano passado. E é o livro O Destino das Metáforas, de Sidney Rocha. Na Terra dos Poetas, o melhor livro do ano foi de contos. Sidney Rocha fala agora sobre os contistas pernambucanos. Olha, muito embora as pessoas associem sempre a literatura em Pernambuco, a poesia, eu acho que há uma tendência a caracterizar
Pernambuco, Recife, há poesia, talvez por conta do João Cabral, talvez por conta do Manuel Bandeira, sendo esses dois exemplos, pelo menos para mim, suficientes para que caracterizem o Pernambuco e Recife como uma terra de poetas. Recife tem excelentes contistas e tradições, basta pegar, por exemplo, o mais recente trabalho do Abdias Moura, que a gente vê quantos romancistas, quantos cronistas, ou seja, quantos ficcionistas Pernambuco e a região já deu, né? Então, não é bem uma característica de Pernambuco, o da geografia em Pernambuco, ter contistas ou poetas, mas ser contista ou ser ficcionista em Pernambuco hoje é encarar algumas dificuldades na própria literatura contemporânea em relação ao conto, ou seja, como o mercado encara e como o mercado recebe o conto e o contista. E voltando à poesia pernambucana moderna, constatamos que a mulher sempre foi destaque aqui no Observatório Literário. Uma delas é a poeta Jerusa Leal, que nos apresenta o poema Coelhamente. Cansada de estar sentada, sonhando sem fazer nada, sem vontade nem de ler. Assim, sonolentamente, margaridando correntes, correu cor-de-rosamente, trazendo nos olhos brancos da suculenta cenoura o resto de uma dentada. Outra poeta que fez sucesso aqui neste programa foi Júlia Larré, poetisa, mãe, artista plástica e editora da Moinho de Ventos. Ela nos apresenta agora um de seus poemas. Esta sou eu, a morte, cavalo branco, porte de guerra. Guerreio com o sol, com o homem. Minha bandeira negra, fim, anuncia um ciclo de mim. Existe uma literatura gay pernambucana? O poeta Raimundo de Moraes abordou este assunto no Observatório Literário. Eu tenho muito medo de rótulos, muito medo, porque, por exemplo, se você vai no supermercado, você pega um produto, você lê o rótulo, você confia naquele rótulo, mas muitas vezes aquele rótulo não é fidedigno ao conteúdo, né? Então, pelo meu modo de vida, pelo meu modo de ser, eu quase que me tornei um ícone em relação à literatura gay aqui em Pernambuco. As pessoas sempre mencionam a poesia homoerótica de Raimundo de Moraes, mas eu acho que isso é apenas um detalhe ínfimo, sabe? Porque o sexo na minha vida sempre foi uma coisa tão natural. Eu nunca agi de acordo com compartimentos, de acordo com rótulos, né? Eu acho que isso independe se eu sou gay, sou bissexual ou sou hétero. Acho que as pessoas têm que avaliar por outro lado também. Eu acho que o conteúdo que eu produzo acho que 10, 15% de homoerótico. É uma coisa... Não é uma coisa muito grande, não. Porque, na verdade, a visão do mundo homoerótico é muito mais abrangente, né? Então, como são mais de 3 mil anos de repressão, né? Então, um gay mais ou menos consciente, um gay mais ou menos que sabe dos problemas, das coisas que enfrenta aqui diariamente, ele tem uma visão diferente do mundo e como enfrentá-lo de um heterossexual, né? Então, basicamente, uma literatura gay, se você for analisar, ela também vai abranger esses conflitos de subsistência, de enfrentamento, aquela coisa toda. Mas você não pode só analisar por esse prisma, né? Por exemplo, Afonso Romano de Santana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius Moraes, eles não falam só de xoxota, não falam só da beleza dos seios da amada. Então, a poesia deles é muito mais do que isso. E isso também vale, esse tipo de avaliação também vale para um escritor homossexual. Tudo é amor, acho que independe de sexo. Às vezes você ama mais um cachorro do que um ser humano, não é verdade? E é correspondido com mais intensidade. E é de Raimundo Moraes o livro Tríade, que mereceu uma crítica de Tiago Pininga aqui no Observatório Literário. Falar agora de Tríade, de Raimundo de Moraes, um livro de poemas. É Tríade por conta de ser escrito por heterônimos. Aimar Rodrigues, Raimundo de Moraes e Semiramis. Eu brinco que é a Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho, e em vez de Espírito Santo é o Espírito Poético. É interessante porque explora a questão do carnal e do espiritual. Ele vai falando várias referências ao cristianismo, ao catolicismo. Inclusive tem um poema, Teresa em Êxtase, foi Prêmio Off, Flip, 2008, que ele inclui aqui nesse livro. Também outras referências que ele faz é a Manuel Bandeira, a Neruda, Virginia Woolf. Interessante nesse livro também é a questão do homoerotismo. Se pergunta se é um gênero ou não, mas eu acredito que não, porque
eu acredito que é o gênero humano que deve prevalecer. Não deve haver divisão entre questão de homoerotismo, erotismo. Acredito que o que importa é o sentimento que ele coloca aqui. Não importa tanto a escolha sexual. Eu gostei desse livro principalmente pelas metáforas e pelas imagens. Um poema que eu gostei foi Last Summer, dizendo um trechinho. O que restou da paixão o verão sugou numa grande esponja amarela. O resto fica pesado para falar. Mas é interessante porque ele faz justamente a imagem da esponja amarela como o sol e o verão sugou o que restou da paixão. Quer dizer, a paixão ela é efêmera, só durou um verão. E o que Raimundo coloca aqui é sempre questões desse amor mais efêmero, carnal principalmente. E a questão também do diálogo com a religião. O livro Tríade foi editado pela FAC Forme, 2010. É um livro que tem vários prefácios, tem Marco Polo Guimarães, tem Fábio Andrade e tem Cida Pedrosa. É um livro também interessante pelo design dele. As páginas são páginas grossas, dá um peso físico ao livro. E o escritor Paulo Caldas esteve aqui semanalmente falando de temas interessantes das oficinas literárias. Um sucesso. Entre muitos programas, Paulo Caldas falou sobre a importância dos escritores fazerem oficinas. É uma questão muito pessoal. Eu mudei radicalmente a maneira de escrever e até de conceber as ideias e colocar em seguida no papel, depois que eu entrei na oficina de criação literária de Raimundo Carreiro em 2001. Lá se vão 11 anos, né? E a partir daí, em contato com as orientações do próprio Carreiro e com o convívio, né? Porque o fundamental de uma oficina é o convívio que você tem com os colegas, porque são várias cabeças, muitas vezes pensando no mesmo tema, né? E a mesma forma de colocar, discutindo sobre o mesmo conteúdo, né? E isso dá um desdobramento de ideias. E com esse desdobramento de ideias você cresce, a sua amplitude criativa ela se estende bastante. Agora, neste último observatório literário, um pouco das participações dos poetas no quadro Recital. Inicialmente, a poesia de Rogério Generoso. Do incêndio, eu ainda não sou as cinzas, mas a chama alta que o fogo elabora para em si consumir-se ao pó cinzento e à branca fumaça do rescaldo. Do sinistro, eu vejo fragílimo as noites futuras, a carne do peixe, a flor do pântano, o ferro de minha alma, tudo dissolvido até o fim de tudo. Mas eu ainda não sou as cinzas. E neste recital final, mais um poema na voz de Renata Santana. Arranhava as cortinas da sala, bebia no meu copo e não limpava os pés para pisar na minha alcatifa. E voltou. Esqueci a porta aberta e voltou. Não trouxe cravos de nenhuma outra cor, mas se sentou. Não trouxe tapeçarias de nenhum outro valor e foi ficando. Era o mesmo amor, o mesmo cheiro. O papagaio no quintal nem estranhou. Tudo ficou silêncio, eu fiquei estranha, sem saber onde pôr mãos e chaves. Nada fiz com as chaves. Arranquei portas, grades, mapeei entradas, saídas e disse: se ficas na minha vida, pelo menos compre pão. Porque os outros o diabo amassou. Primeiro me penetrou, depois bebeu meu sangue quente, e eu, que de dona, fiz de mim o seu inquilino, novamente. Entre os contistas que apresentaram seus contos aqui no Observatório Literário está o escritor Samuca Santos. Ele apresentou o conto Se Foi. Ela quis morrer bonita. Acordou cantarolando Chico, essa moça tá diferente. Saiu distribuindo bons dias com um sorriso a morder orelhas. Shopping, cabeleireira, manicure, lingerie, maquiagem, perfume. Deu generosas gorjetas e esmolas. Cedeu lugar para uma gestante no ônibus. De volta, demorou-se brincando com Bob Dylan, o Cocker Spaniel. Caprichou no almoço, telefonou, enviou e-mails, postou o poema de M no seu blog. A polícia disseram que era muito tranquila, resolvida, aparentemente feliz. A perícia, não.
Não se sabe o conteúdo do vidrinho com fita vermelha. Eram lágrimas. E vamos escutar a poesia urbana, aquela que surge numa caminhada pelo centro da cidade, na voz do poeta Malungo. Via pública. Fumaça na 7 de setembro. Churrasqueiros com seus braseiros e carnes paraguaias. Cachaceiros bebem a rua e mijam os postes. 100% fuleiragem. As carroças de som mastigam os nossos ouvidos na frente das lojas americanalhadas. Canos de escape escapam ligeiros pela rua do Riachuelo. Pedintes adornam as portas das lojas. Cachorro e suco no copo, 85 centavos. Frutas e CDs, apenas R$1. Pivetes soltos nas avenidas e o posto policial vigiando a polícia. Na rua, escreva a vida. Recife atravessa o meu poema. E o Recife é sempre personagem dos poemas. É o caso de Recife Sofrido, do poeta Lara. As misérias gerais de tua trajetória abortam gargalhadas sombrias que borbulham em minha carne como espetos quentes no eu dos visionários que enlouqueceram sem mais uma vez deixar maiores pistas sobre a paranoia metropolitana de todas as raposas velhas com status e prestígio. Sacarei tua lama feudal e nela me lambuzarei como um gato que lambe a própria sarna. Pois é, Recife, que dos restos medievais que não digerimos. Recife, quente sonha de luzes e mistérios doces. Recife, quantos meninos interioranos sonham morar nos teus prédios. Ah, Recife, quanta rachadura nessa tua mentalidade de usineiro, hein? Em Recife, em Recife. A poesia de Juarez Correia, um dos poetas dos Palmares. O que tens, poeta, é bem pouco, ou muito, ou nada, ou que seja serve para a tua mitologia. Sem sentidos tens os pés e a hora do poema cheia, uma enchente pelas ruas da cidade que significas. Tens o prato e a prata. Tens a prata, uma pata medonha que te esmurra de passagem no meio do povo. De novo todos querem ver o tabefe te cobrindo o rosto, a rubra vergonha que não tens e te roubas, tentando palha cear, teu prato direto estômago chato, esta vida não te dá enjoos? Poeta, o que tens não representará nunca teu minuto de sorte. Contado teu tempo, escala as escadas e te calas? Tu falas, safado. Teu feijão é muito, suficiente para qualquer um, desnecessário para teu apetite. Tua ração faz falta aos porcos. O que tens, poeta, não mereces, e se recebes um cruzeiro por igual valor, envergonhas o câmbio. O que tens, poeta, é o que te cabe, e não serviria mesmo para ninguém mais. O que tens, excedência dos outros, existe apenas para o teu desassossego, para a miséria que permutas em teu nome, pelos que te esquecem, em sacrifício dos que te evitam, pela alegria dos que te entristecem, pelos cacos da ruína que edificas, com essa nudez que surpreende os cães da plateia, com essa nudez em que estrepas tesa a confusão de ser. E aqui terminamos um resumo do que foi o programa Observatório Literário ao longo desses 6 meses. Como prometemos, um pouco de tudo da literatura pernambucana. Um programa feito por escritores para escritores. Esta foi a primeira temporada do Observatório Literário, que dá uma pausa e promete voltar em breve. Sempre com o patrocínio da Prefeitura do Recife e o apoio da Faculdade Maurício de Nassau. Mas o programa Observatório Literário continua na internet, no nosso blog, observatorioliterário.blogspot.com.br.
Eu sou Rafaela Feitosa e apresentei este programa que teve redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sachiko Shinozaki Produções. Você acompanhou Observatório Literário. Um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Uma realização da Sachiko Shinozaki Produções. Direção-geral, escritor Fernando Farias.